Olá, sou o professor Catian. Vamos para mais uma videoaula de matemática apresentando 4 problemas clássicos envolvendo equações do primeiro grau de concursos públicos. Essas questões foram elaboradas pela banca VUNESP. Aproveita, ative o sininho para receberem as novidades do meu canal. Um casal tem 4 filhos. A diferença entre o primeiro e o segundo filho é de 3 anos. Entre o segundo e o terceiro é de 2 anos. E a diferença entre o terceiro e o quarto é de 1 ano. A soma das idades dos filhos é 46 anos. A soma da idade do primeiro filho com a idade do quarto filho é... Antes de apresentar a resolução do problema, vamos apresentar um resumo de Jorge Poliya, matemático que viveu de 1897 a 1985, apresentando 4 passos para a resolução de um problema de matemática. Então vamos lá. Primeiro passo, compreender o problema. Para compreendermos um problema, é preciso lê-lo com muita atenção. Durante a leitura do problema, procure encontrar resposta para as seguintes questões. Qual é a pergunta do problema? O que o problema quer saber? Segundo passo, estabelecer um plano de resolução, fazendo um esquema, um desenho ou um resumo da resolução do problema. Existe alguma fórmula, algum teorema, ou propriedade ou resultado que você conhece e que se pode utilizar na solução desse problema? Posso montar uma equação ou um sistema? Terceiro passo, executar o plano. Esta é a etapa mais fácil do processo, pois já existe uma estratégia elaborada. Basta colocá-la em prática para obter a solução do problema. Execute a estratégia com muito cuidado e faça os cálculos que forem necessários. Quarto passo, análise da solução obtida e elaboração da resposta. Verifique se a solução ou as soluções obtidas satisfazem o problema, os argumentos utilizados e os resultados. Refaça os cálculos. Então, para estas 4 questões que nós vamos apresentar, nós vamos procurar aplicar esses 4 passos elaborados por Poliya. Então, a primeira questão, nós já lemos, entendemos e sabemos que a pergunta é qual que é a soma da idade do primeiro filho com o quarto filho, ou seja, nós precisamos determinar a idade do primeiro filho e do quarto filho e em seguida somar. Então vamos para a resolução. Observe, pelo enunciado da questão, nós podemos escrever o seguinte. Vamos representar o filho mais velho, que é o primeiro, de X anos. O exercício está dizendo que a diferença entre o primeiro e o segundo é de 3 anos. Então, o segundo filho tem a idade do primeiro menos 3 anos. O terceiro filho, a diferença é de 2 anos. Como a diferença aqui do primeiro para o segundo é de 3, a idade do segundo com o terceiro vai ser x menos 5. O enunciado está dizendo que a diferença entre o terceiro e o quarto é de 1 ano. Portanto, a idade do primeiro em relação ao quarto filho vai ser x menos 6 anos. Então, nós temos aqui um esboço do enunciado da questão. Agora, nossa estratégia vai ser o quê? Montar uma equação, ou seja, a idade do primeiro filho somado com a idade do segundo filho, mais a idade do terceiro filho, mais a idade do quarto filho, é igual a 46. Portanto, a nossa estratégia é montar uma equação. Em seguida, eu devo resolver essa equação do primeiro grau.
Então, nós temos x mais x mais x mais x, 4x. Menos 3, menos 5 com menos 6, dá menos 14. Isso aqui equivale a 46 anos, que é a soma da idade dos 4 filhos. Passando esse menos 14 para o segundo membro, eu tenho 4x igual a 46 mais 14. Portanto, 4x é igual a 46 mais 14 é 60. Esse coeficiente numérico passa dividindo, portanto, x é 60 dividido por 15. X é igual a 15 anos. 15 anos representa a idade do primeiro filho. Como a pergunta é a soma da idade do primeiro com o quarto filho, vamos determinar a idade do quarto filho, que é x menos 6. Como x é 15, 15 menos 6 dá 9. Então, o quarto filho tem 9 anos. Como a pergunta é a soma da idade do primeiro, que é 15, mais a soma da idade do quarto filho, que é 9, nós temos que a soma vai ser igual a 24 anos. Portanto, alternativa letra A. Aproveita, gostou? Dá um like, ative o sininho para receberem as minhas novidades. Questão seguinte. A soma dos perímetros de 3 quadrados, cujos lados são formados por números inteiros consecutivos, é 96 metros. Então, o perímetro do quadrado menor é igual. Então, observe. Já entendemos o enunciado da questão. Aqui está dizendo que nós temos 3 quadrados, cujos lados são números inteiros consecutivos. Eu poderia resolver isso aqui direto, mas antes nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever o que nós temos do enunciado, ou seja, entender aquilo que está escrito no enunciado. Supondo que x seja o quadrado o lado do quadrado do primeiro. Como aqui está dizendo que são números consecutivos, o segundo quadrado vai ter uma unidade a mais, ou seja, x mais 1. O terceiro quadrado é um outro consecutivo de x mais 1, portanto, x mais 1 mais 1. Ou seja, o primeiro quadrado, o lado mede x, o segundo quadrado, o lado mede x mais 1 e o terceiro x mais 2. Agora vamos para a nossa estratégia. Vamos montar uma equação. Observe que aqui está falando que é a soma dos perímetros. Então, nós temos o que é o perímetro? É o lado multiplicado por 4. Então, nós temos o primeiro quadrado tem o lado x, portanto, 4x. O segundo quadrado tem x mais 1 de lado, 4 vezes x mais 1. O terceiro, o lado mede x mais 2 vezes 4. Essa soma aqui, o enunciado diz que é 96 metros. Portanto, a nossa estratégia é montar essa equação. Agora, o passo seguinte, resolver essa equação. Antes, vamos distribuir esses coeficientes numéricos aqui. Então, nós temos 4x, 4 vezes x mais 1 é 4x mais 4. 4 vezes x mais 2 é 4x mais 8. Isso aqui equivale a 96 metros. Somando os termos semelhantes, nós temos 4x mais 4x mais 4x dá 12x. 4 mais 8 igual a 12. Logo, 12x mais 12 igual a 96. Essa parcela que está sendo adicionada, aplicando a operação inversa, vai ficar 12x igual a 96 menos 12. 96 menos 12 é 84. Então, nós temos 12x igual a 84. Esse coeficiente 12 passa dividindo. Portanto, x vai ser representado por essa divisão. 84 dividido por 12. X é igual a 7. Portanto, o lado do primeiro quadrado
mede 7. Como a pergunta é o perímetro do quadrado menor, vai ser 7 vezes 4 lados. Isso aqui equivale a 28 metros. Portanto, o perímetro do quadrado menor é 28 metros. Alternativa letra E. Questão seguinte. Observe que todas as questões foram elaboradas pela banca VUNESP, especialista em concursos públicos. Jorginho disse: eu entrei no elevador que desceu 5 andares, subiu 6, desceu 7 e chegou ao segundo andar, onde eu desci. Logo, quando eu entrei no elevador, estava em que andar? Logicamente, como nós temos 5 alternativas, eu poderia fazer o inverso, pegar uma das alternativas e fazer os cálculos. Tá? Só que isso aqui não é conveniente porque num concurso público, o tempo disponível é bem pequeno. Então já entendemos o problema. Agora vamos montar a nossa resolução. Vamos chamar de X o andar em que Jorginho entrou no elevador. A partir daí, vamos começar a montar o nosso esquema, escrevendo a seguinte equação: X menos 5, porque ele desceu 5 andares. Em seguida, subiu 6, mais 6. Desceu 7, chegou no segundo andar. Então, essa é a equaçãozinha bem simples. X menos 5 mais 6 menos 7 igual a 2. X menos 5, vamos efetuar os termos negativos aqui. X menos 5 menos 7 é menos 12, mais 6. Isso aqui é igual a 12. Então, nós temos x menos 12 mais 6 igual a 6, igual a 2. Menos 12 mais 6 é menos 6. Daqui nós tiramos que x menos 6 igual a 2, logo x. Esse menos 6 passa para o segundo membro, aplicando a operação inversa. Daqui nós tiramos que x vale 8. Ou seja, Jorginho inicialmente entrou no 8º andar, letra E. Questão 4. Júlio e Oscar fizeram uma longa viagem de carro, num percurso total de 795 quilômetros, revezando-se na direção do veículo. Júlio iniciou a viagem e dirigiu X horas, mantendo uma velocidade média de 85 km por hora. Oscar então passou a dirigir e terminou a viagem, mantendo uma velocidade média de 90 km por hora. Se Oscar dirigiu 3 horas a mais do que Júlio, qual a duração dessa viagem? Já é um probleminha um pouquinho mais elaborado. Então, nós temos aqui o enunciado da questão. Já lemos com atenção, entendemos, vamos procurar resolver, escrever o que diz o enunciado. Júlio dirigiu X horas a uma velocidade de 85 km por hora. É o que o enunciado está dizendo. Ó. Júlio dirigiu X horas a uma velocidade de 85 km por hora. Oscar dirigiu 3 horas a mais. Portanto, X, que é a quantidade de Júlio, mais 3, a uma velocidade de 90 km por hora. Portanto, esses 2 itens é o entendimento do problema. Agora vamos para a nossa estratégia. A pergunta é: quanto tempo durou a viagem? Então tem que achar o tempo que Júlio dirigiu, o tempo que Oscar dirigiu e somar. Então nós temos uma seguinte equaçãozinha aqui. A velocidade de Júlio, 85, vezes x, 85x. A velocidade de Oscar, 90 mais o tempo, x, vezes 90 vezes x mais 3, isso aqui vai dar o total do percurso, 795 km. Então, nós temos essa estratégia. Agora, vamos
executá-la, ou seja, resolver essa equação. 85x, distribuindo esse fator 90 vezes x mais 3 vai dar 90x mais 270, que equivale a total de quilômetros do percurso. 85x mais 90x é 175x, mais 270 é igual a 795. Essa parcela passa para o segundo membro aplicando a operação inversa. 175x é igual a 795 menos 270. Subtraindo 795 menos 270, nós temos 525. Logo, 175x é igual a 525. Esse 175 passa dividindo. Portanto, fazendo essa divisão aqui bem simples, x vai dar 3. Esse x é o tempo que Júlio dirigiu. Então, Júlio dirigiu 3 horas. Oscar dirigiu 3 horas a mais. Portanto, 3 horas mais 3, 6 horas. Logo, a viagem demorou 3 horas de Júlio, 6 horas de Oscar, portanto, 9 horas. Aproveita, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as demais videoaulas. Espero que tenham gostado e até os próximos. Façam suas inscrições no meu canal para assistirem às demais videoaulas. Enviem sugestões e chega por hoje.